Boa noite a todos que eu não cumprimentei. Não só porque tenho muita dívida e preciso pagar, mas eu quero que ele me deixe ficar bastante, e além de pagar a dívida, eu quero curtir os netos, que eu estou com uma coleção de netos. Então os filhos agora já perderam a vez, é só os netos. Vou para o 7º. Então é a nossa alegria, né? Minha e da minha esposa. Eu separei para a gente falar sobre esse livro, que na verdade são 3, né? A história começa nesse, O Amor Jamais Te Esquece, depois tem A Força da Bondade, depois tem Sobre as Mãos da Misericórdia. Esse daqui é equivalente ao Há 2000 Anos, do Emmanuel. Então, quem leu o Há 2000 Anos, aqui tem bastante narrativas semelhantes, mas ele tem outras partes e eu procuro ressaltar essas outras partes que a gente não tinha esse conhecimento. Ele começa falando da época de Jesus, ali dos finais dos últimos tempos, né, dos 30 em diante, de idade de Jesus, que Roma era dirigida pelo imperador Tibério. Tibério era um imperador correto, legalista, cumpridor da lei, muito dedicado. E como ele viveu e tinha informações de tentativa de assassinato de imperadores, tentativa e assassinatos realizados de imperadores, ele constrói um palácio numa ilha ali próxima de Roma, se não me engano é Chipre, mas eu não tenho certeza que tem fugido, e transfere o governo para lá para que ele ficasse mais protegido. Um certo dia ele manda chamar o senador Flamínio. Flamínio era um senador correto, cumpridor da lei, bastante austero, bastante sério, e que tinha sido seu amigo de juventude. Então ele tinha bastante carinho e bastante confiança. O Flamínio chegando lá, ele explica a Flamínio que ele precisava que o Flamínio indicasse um senador também cumpridor da lei, também austero, também muito correto, para uma missão importante na Judéia, porque ele tinha recebido muitas denúncias contra o governador Pilatos, de corrupção, de roubo do dinheiro do império, de prisão, tortura e morte de pessoas sem julgamento, que era uma característica da lei romana, né, de fazer sempre seguindo lá a lei, de promiscuidade, de devação, de ser devasso na sua vida e fazer barbaridades, prejudicar famílias, jovens, fazia muita coisa errada. Então o Flamínio sugere Públio Lentulus, que é o nosso Emmanuel, né? Naquela época reencarnado como Públio Lentulus. Por que ele sugere o Públio Lentulus? Além de eles serem muito amigos, ele sabia que o Públio estava com a sua filha mais velha com lepra, e que ele tinha tentado a medicina, os deuses romanos, e não tinha conseguido nada. E ele ficou sabendo que lá na Judéia tinha um profeta, o Mestre Jesus, que além de trazer uma nova crença, estava fazendo cura de várias pessoas. Então ele queria ir para lá para poder procurar Jesus para que curasse a sua filha. O Tibério aceita, marca um novo dia para que eles viessem os dois vêm, ele então passa a missão para o Públio, que a missão de governo era isso. E para que ele pudesse executar a missão com tranquilidade, o Tibério estava nomeando ele num cargo acima do governador. Então, até então, o maior cargo era o governador. Aí o Públio iria como um cargo acima, como se fosse um vice-imperador, para ter todos os poderes para fazer o seu trabalho. Mas Tibério fala que ele tinha uma missão pessoal para Públio. Ele andava muito doente, com vários problemas de saúde, e ele tentou a medicina, não conseguiu resultado, tentou as rezas aos deuses romanos, e não deu resultado. Então ele queria saber mais sobre esse Jesus
e que Públio trouxesse Jesus até ele para curá-lo. Públio aceita as duas missões, sai dali, se lembra que o seu tio era um soldado do exército romano, era uma pessoa corrupta também, foi lá para ter a proteção de Pilatos. Então, a princípio, ele planeja ir para a casa do tio. Chega na casa do tio, é muito bem recebido. O tio, quando foi para Jerusalém, ele acaba se casando com a cunhada do Pilatos. Mas era um casamento fachada para os dois. Porque a cunhada do Pilatos era a principal amante do Pilatos. Ela traía a própria irmã na casa da irmã. Então era só para disfarçar os dois ali na situação. Ele é recebido, se instala lá provisoriamente, e Pilatos, sabendo que Públio tinha um cargo acima do dele, faz uma recepção maravilhosa para bajular ele. Ele vai com a família. A sua filha não é bem aceita, porque tinha doença. Então ela acaba ficando isolada, porque todo mundo tinha medo de pegar a lepra. E quando eles chegam, a sua esposa Lívia começa a ser assediada pelo Pilatos. Com Públio presente, ele começa a olhar para ela e se insinuar para Lívia. Ela se sente mal, principalmente porque ela não se lembra, mas eles já tinham tido uma encarnação que ele também fez isso, e ela não podia nem ver aquele espírito, né? Mesmo que reencarnado em outro corpo. Então, ela tenta ficar longe e tal. Depois do jantar, eles sentam na sala, ela se sente mal por ele estar próximo e pela tentativa ali de assédio. Então, ela fala que vai ao jardim, sai quase todo mundo para o jardim. Ela vai na frente, a Flúvia vai na frente, o Públio vai próximo da Flúvia, ela sai mais atrás, e aí atrás dela vem o Pilatos. Quando ela sente a vibração do Pilatos, ela tem quase que um desmaio. A hora que ele percebe que ela está cambaleando, ele corre e segura nos cotovelos dela, para apoiá-la. A Flúvia lá na frente fala para o Públio, já está tendo alguma coisa ali, porque ele já está pegando nos cotovelos dela. E aí eles ficam lá, terminado, voltam para a casa do tio. Públio acelera a decisão, não escolhe morar em Nazaré, porque Pilatos tinha uma casa lá, então ele escolhe morar em Cafarnaum, porque além de ser uma cidade muito gostosa, tinha o lago de Cafarnaum, onde o Cristo estava sempre andando por lá e fazendo contato com o povo lá. Então ele vai para lá, se instala na casa, leva um pequeno exército, porque ele era o cargo mais importante, tinha que ter proteção dos soldados. Depois de tudo instalado, à noite, ele se veste com uma roupa bem simples, quase de empregado, e sai e vai até o lago para procurar Jesus. Ele anda e Jesus não está lá. Naquele dia não tinha nada programado para o Cristo ir até lá. E aí ele vai ficando desiludido e tal, de repente ele está olhando para um lado, quando ele vira para o outro, ele está de frente com o Cristo. Mas bem na frente dele. Eu falo, ficar na frente de Chico, que é maravilhoso, mas é menos do que Jesus, já era uma emoção incrível. Imagina você dar de cara com Jesus no corpo físico. Então ele começa a tremer todo e se joga no chão, ajoelha e faz movimento de abaixar para beijar os pés de Jesus. Jesus segura, fala, não, levanta. Ele levanta e Jesus diz para ele, eu sei porque você está aqui, Públio. Você veio pedir que eu cure a sua filha, mas não precisa mais se preocupar. Ela já está curada. Quando você chegar em casa, você vai constatar isso. Mas eu estou preocupado com você, porque você é um cara sério, um cara correto, e você, aqui na região, tem muitas pessoas falsas que vão tentar te prejudicar, que vão tentar te derrubar, mentirosas, pessoas que você não pode confiar, e você já começou a acreditar em uma delas, que era a Flúvia. Então eu peço que você se ligue no seu passado e continue sendo uma pessoa muito criteriosa e não confie rapidamente em ninguém.
cheque tudo, porque muita gente vai tentar enganá-lo. E Jesus se despede e vai embora. Quando ele sai, o Públio tem uma leve sonolência, deita na grama, dorme uns 30, 40 minutos, de repente ele levanta e ele fala: nossa senhora, um senador romano, depois de quase beijar o pé de um judeu simples, está deitado na grama com a roupa dessa daqui, né? Levanta, se arruma e vai para casa, percebe que ninguém viu. Quando ele entra em casa, ali a sua esposa Lívia vem correndo e fala: amor, amor, nossa filha está curada. Ninguém viu Jesus entrar aqui, mas eu tenho certeza que foi ele que veio e a curou. Apesar de ninguém ter visto ele, mas eu sei que foi ele. E lá o Públio, para disfarçar, né, fala: não, você acha, deve ser os ares aqui de Cafarnaum e tal. E toca a sua vida e vai tocar a sua obrigação de investigação. A gente vai deixar ele um pouco de lado. Vamos lá para o nosso Mestre Jesus. Jesus, além dos 12 apóstolos, ele angariou, conquistou uma gama de pessoas que o seguiam em todos os lugares, em tudo que ele ia, tudo que ele fazia, em todos os lugares que ele estava, esse pessoal seguia ele. Eram pessoas que foram curadas por ele, resolveram segui-lo e acompanhá-lo, aprender mais e também ajudá-lo. E eram pessoas que tinham ouvido a sua pregação e se apaixonaram e largaram tudo para seguir com ele. Nessa época já eram 70 pessoas. Então, um dia ele reúne esses 70 e ele diz que ele tinha decidido dar uma missão a cada 2 desses 70. Então ele dividiu os 70 em 35 duplas e explica que as duplas tinham duplas de pessoas muito afins, que era para o serviço render mais, mas tinham duplas de pessoas que não se davam tão bem, que era para elas aprenderem a se perdoar, a se entender e se amar como Jesus sempre pregava. E aí ele fala que cada dupla vai para uma cidade. Lá vai pregar e lá vai ter a oportunidade de também curar, porque eles estariam amparados por Jesus à distância e por toda a sua equipe. Antes, uma dessas duplas era Josué e Zacarias. Josué era um homem mais novo, que tinha visto Cristo pregar na sua cidade, de família judaica, viu Cristo pregar, se apaixonou, abandona o pai, a mãe, os irmãos e vai seguir Jesus. A família não aceita essa atitude dele e ele fica magoado com a família. O Zacarias era um homem mais velho, que tinha se casado com uma mulher bem mais nova, viveu com ela vários anos e um dia ela o abandona e foge com um homem mais novo. Ele se revolta, fica envergonhado, revoltado, vende tudo, vende a sua propriedade na cidade, ele era sapateiro, e muda para uma outra cidade por vergonha, para ninguém, né, ficar zombando dele. Chega lá, se instala, compra uma casa, instala a sua sapataria, mas mesmo assim ele não consegue. E aí ele decide seguir Jesus, porque ele tinha levado um amigo para Jesus curar e tinha se apaixonado pelo Cristo. Então ele fecha a sua casa, a sua sapataria, pega as coisas do sapateiro e vai atrás de Jesus. Esses 70, quando iam para os lugares com Jesus, eles não tinham casa e comida como os 12 e como o Cristo. Eles tinham que se virar. Algumas vezes as pessoas que abrigavam Jesus e os 12 também davam uma ajuda para eles, mas eles tinham que dar um jeito. Então Zacarias, por exemplo, às vezes trabalhava de sapateiro para pegar um dinheirinho para poder pagar a sua comida, o seu local de viver. Um pouco antes da viagem, Cristo está fazendo um trabalho numa estradinha simples e Zacarias e Josué ficam parados à beira da estrada. Zacarias mais para lá um pouco e Josué aqui. Do lado de Josué aparece uma senhora de mais idade, muito doente, que veio até ali porque queria pedir que Jesus a curasse. Quando Jesus começa a passar com aquele turbilhão de gente em volta dele, ela não consegue chegar até ele. Então ela começa a gritar: mestre, mestre, pelo amor de Deus, me cura, eu sei que o senhor pode me curar e tal, mas ninguém ouve. Zacarias e Josué gritam também, ninguém ouve.
Quando Josué vê Jesus passar, ele fecha os olhos e fala: Pai, Jesus disse que o Senhor quer que todos sejam ajudados. Essa irmã, além da idade, tem muito problema de saúde, ela veio aqui porque acha que ela tem certeza que Jesus pode curá-la. Só que ela não conseguiu chegar até ele, nem os nossos gritos chamaram a atenção dele. Por favor, Pai, faz ele parar e voltar para curá-la. Aí ele abre os olhos e ele escuta Jesus falar: vamos parar, vamos voltar. Ele volta até a senhora, abraça ela, transmite as suas energias e a cura. Ela fica encantada com a cura, tenta se jogar e abaixar e beijar os pés, que era um ritual de agradecimento, de reconhecimento da pessoa, mas ele não deixa e fala para ela: agradeça ao Pai e à sua fé. E ele passa. Quando ele passa do lado do Josué, ele olha para Josué e fala: obrigado, meu irmão Josué, pela sua prece. Aí o Zacarias comete uma falha que até na doutrina espírita a gente vê isso, não só em relação à prece, mas também ao passe. Ele vira para Josué e fala assim: viu? Tua prece é forte. Você acabou de fazer, o mestre veio, voltou e curou. E aí Jesus segue. Ele no dia seguinte, eles então se preparam para a caminhada. Eles tinham que levar comida e água e saíam mais à tarde para não pegar o sol tão quente. Eles vão para Nazaré, Josué e Zacarias. Eles chegam lá depois de alguns dias, às 3 da manhã. Quando eles chegam, eles não encontram, não tem como encontrar um lugar para dormir, nada. Então eles veem uma árvore grande, de folhas grandes, embaixo tinha grama, eles juntam essas folhas caídas, fazem uma espécie de colchão de folha e resolvem dormir ali. Mas o Zacarias fica com medo de ser assaltado e até morto. Então ele fala: Josué, já que a tua prece é forte, faz uma prece aí para Deus proteger a gente. Então ele fala: eu faço, mas você me acompanha em voz alta. Então ele pede: Deus, Pai, pelo amor, por favor, Jesus falou que nós estaremos amparados, nos proteja, nos ajude para que nada nos aconteça, para que a gente possa acordar amanhã refeito, apesar do pouco tempo de sono, para que a gente consiga cumprir a nossa missão. Eles dormem, saem do corpo e encontram Jesus em espírito. E aí Jesus fala: eu falei para vocês que vocês estariam protegidos, amparados, pode ficar tranquilo. E amanhã, apesar de ter dormido poucas horas, vocês vão estar bem dispostos para tudo que vocês têm que fazer. Eles acordam de manhã, ninguém veio incomodá-los, eles se ajeitam e tal. Tinham roupa simples e eles resolvem sair para procurar uma pousada. Aí eles veem que logo à frente tem uma estalagem, que era um hotel, uma pensão da época. Vão até lá. Quando eles chegam na porta, o dono da estalagem está na porta. Quando ele olha aquele pessoal de roupa simples, ele fala: não, pelo amor de Deus, eu não quero pedinte aqui na minha estalagem. Não dou esmola, não dou comida, não ajudo esses pedintes. Aí Zacarias fala: não, senhor, nós não viemos aqui pedir isso, nem esmola, nem comida. Nós queremos trabalho. Se o senhor nos contratar para trabalhar para o senhor pode nos pagar com um lugar para dormir, mesmo que simples, e comida. Aí o dono da estalagem, que chamava Saul, ele fala: poxa, esse pessoal está querendo trabalhar por comida e pouso, eu não consigo contratar pagando bastante, está contratado. Leva eles até um quarto, eles se instalam lá, era um quarto simples, com 2 camas, e leva para trabalhar. Então eles trabalham o dia inteiro, lógico, se alimentam, mas trabalham o dia inteiro. No final da tarde, que eles tinham que servir a janta antes de escurecer, porque não tinha querosene suficiente, e aí eles vão até lá, se arrumam, se limpam, e eles tinham ficado sabendo que ali perto tinha uma área dessas que ficam abandonadas, só tem plantas e gramas e tal, e aí eles vão, tipo uma praça que é projetada, não é feita, né? Então fica lá só aquele espaço. E lá se reuniam pessoas doentes, que não conseguiam amparo nem ajuda de ninguém, e se reúnem também pessoas sem casas, que vão para lá, ficam juntas, dormindo e procurando descansar. Quando eles chegam, tem um grupo reunido
em volta de um senhor de bastante idade, que está, como a gente diz no popular, estribuchando, já está tendo uns ataques, uns movimentos assim estranhos, solta baba pela boca como se estivesse tendo uma convulsão, e todo mundo está achando que ele já está batendo a cacholeta, né? como o popular diz. E aí eles vão, pedem para todo mundo se afastar, agacham, limpam ele, transmitem energia, os dois. Aí o velhinho já abre um olho, abre o outro, fica olhando para os dois. Aí o Zacarias põe a mão nas costas dele, põe ele sentado, em vez de deitado, e os dois abraçam ele. Quando termina de abraçar, o velhinho já está dando pulos. Levanta rapidamente, tenta abaixar, ajoelhar para beijar os pés, eles falam que não, e aí ele fica ali do lado dos dois. E o Zacarias vai e prega. Quando ele termina de passar os ensinamentos de Jesus, eles vão e abraçam todos. Alguns outros se curam logo após o abraço e durante a madrugada outros também conseguem. No dia seguinte, eles levam o Caleb para a estalagem, o Josué dá a cama, de manhã eles falam para o seu Caleb, que era o velhinho, fica aqui perto, nós levamos comida para o senhor. E aí ele fica por perto, eles trabalham o dia inteiro e tal. À noite eles vão, se lavam, se arrumam e vão para o mesmo lugar. Quando eles chegam lá, tem 2, 3, 4 vezes mais gente. E aí Josué vai e passa os ensinamentos de Jesus. Quando termina, novamente eles abraçam todos. Alguns se curam, mostram a cura logo, e outros durante a madrugada. No dia seguinte eles acordam, está um barulho desgramado lá na área de alimentação. Tinha um monte de gente na porta da estalagem procurando por eles. Então eles correm, quando eles chegam lá, o seu Saul fala assim: esse pessoal está dizendo que vocês estão pregando uma nova crença e que vocês estão curando, é verdade? O Zacarias fala: calma, senhor. Aí vai lá e fala: pessoal, aqui não. Vocês vão fazer a gente perder o emprego e o lugar de pouso. Voltem para suas casas, para o lugar onde vocês estavam, à noite nós estaremos lá, e aí nós conversamos e vamos estar juntos. Eles vão embora, os dois viram para o Zacarias, viram para o seu Saul e falam: olha, sim, é verdade, nós estamos pregando os ensinamentos de Jesus e temos conseguido curar algumas pessoas, já que ninguém faz nada por elas. Aí o Saul mente. Ele fala assim: eu tenho um amigo, que veio de outra cidade para cá, para Nazaré, casado. Quando ele chegou aqui, ele tinha contraído lepra. A esposa não fica com ele por medo de contrair a lepra, o abandona, e não achando emprego ou lugar para morar, ela acaba indo para o prostíbulo. Então eu peguei esse amigo, comprei uma terrinha ali, pus lá uma casinha que não podia nem ser chamada de casa, pus ele lá, mando comida e mando dinheiro, mas eu não vou lá, porque eu tenho medo da doença. Vocês podem ir lá ajudá-lo? Ele falou assim: nós vamos arrumar um tempo para ir lá ajudá-lo. Trabalho o dia inteiro, à noite, quando eles estão se arrumando, já estão saindo para ir para a praça de novo, o Saul fala para eles: eu vou com vocês. Eles falam: tudo bem. Chega lá na praça, o Zacarias percebe que tinham espiões dos rabinos e fariseus. Pela descrição que tem na história, em outros lugares que eu li, o fariseu era a casta mais materialista, só pensava em lucro, em bens e propriedade. Então eles eram tidos como os mais sovinas dos judeus. Não que todo judeu seja. E aí ele fala em voz alta: nós sabemos que tem aqui enviados dos rabinos e fariseus, mas nós não estamos falando mal de nenhuma crença. Nós só estamos pregando os ensinamentos de Jesus e temos conseguido curar algumas pessoas, já que ninguém faz nada por elas. E aí ele prega. Quando ele termina de pregar, já não tem mais os espiões e os fariseus. Então eles saem abraçando todo mundo. Quando chega no último a ser abraçado, era um fariseu. E aí o fariseu disse:
Apesar de ser judeu, eu gostei tanto desses ensinamentos que a partir de agora eu vou seguir Jesus. Mas olha, os que estavam aqui eram espiões dos rabinos e eram fariseus. Essa hora eles já estão reunidos. Eles já devem ir até a casa de Pilatos, porque Pilatos está aqui em Nazaré, para pedir que Pilatos prenda, torture e mate vocês. Se Pilatos não fizer, eles vão eles mesmos matá-los. Então, se fosse vocês, não voltava para casa. A minha casa tem uma ruazinha estreita do lado e ela tem uma porta nessa ruazinha. Então eu entro pela frente, vocês vão pela ruazinha, eu abro a porta, vocês entram, tomam uma leve refeição, dormem, amanhã vocês acordam, tomam café da manhã e decidem o que vocês vão fazer. E eles aceitam e vão os 4 para lá. De manhã eles acordam, tomam o café da manhã e aí o fariseu comunica que a estalagem tinha sido incendiada. Não tinha sobrado uma lasca da estalagem. Eles só deixaram os hóspedes saírem porque os hóspedes não eram os 4 que ele queria matar. Então, os hóspedes puderam sair pelo menos. E aí ele fala, eu acho que vocês têm que sair da cidade. E aí eles conversam e falam, não, então nós vamos sair. Aí o Saul confessa, olha, aquele meu amigo não é meu amigo, é meu irmão. Nós podemos passar lá antes de ir embora? Eles falam, então vamos lá, depois a gente já vai embora. O fariseu já tinha preparado um pouco de mantimento, de água para eles levarem. Eles vão até lá, não era uma casa, eram 4 pedaços de pau em cima, um monte de planta. Viu? Não era nem um telhado. E ele estava deitado numa madeira, muito fraco, muito magro, já com aspecto de quem estava partindo para o plano espiritual. Eles vão, os dois, agacham, transmitem bastante energias. Também o irmão abre um olho, depois abre o outro, eles põem a mão nas costas, levantam, abraçam, e aí ele começa a perceber a lepra desaparecendo, que ele estava sendo curado. Ele levanta e tenta fazer a mesma coisa, se ajoelhar e beijar os pés, e eles não deixam. Aí ele fala assim, eu estou tão feliz que eu quero conhecer esse Jesus, eu vou com vocês. O Saul fala, eu também. Aí o seu Caleb fala, eu não aguento essa viagem. Aí o Saul fala para ele, então você vai ficar aqui, eu vou te passar a responsabilidade de cuidar da minha propriedade, vou deixar um dinheiro para você melhorar a casa aqui e para você se alimentar e plantar e colher aqui, para você viver aqui. Aí o irmão dele, o nome dele era Cleófas. O Cleófas diz assim, olha, antes da gente pegar a estrada, nós podemos passar aqui do lado na casa de prostituição para pedir para minha esposa sair de lá e vir morar aqui com o seu Caleb, porque ela é mais jovem, ela vai ajudar o seu Caleb que já está mais velhinho, e ela fica aqui com ele. E eles falam, tudo bem. Aí eles vão, param na frente da casa, o Cleófas fica na frente da porta e começa a chamar a esposa. Judite. Zacarias percebe que era o mesmo nome da mulher. Judite. Na terceira vez a Judite sai, quando ela vê o Zacarias, não, pelo amor de Deus, não nos mate, não nos mate. Eu sei que eu não devia ter traído você, não devia ter te abandonado, mas não nos mate. Ele fala, não, Judite, eu já aprendi com Jesus a perdoar e já perdoei você, o Cleófas. Tanto é que nós que ajudamos eles a se curar. Então, nós só queremos que você saia daí, vá morar com o seu Caleb, lá onde o Cleófas estava. Não precisa pegar suas coisas aí desse lugar, porque o Saul vai dar um dinheiro para você comprar novas roupas. Ela vai, eles deixam ela lá com o Caleb e os 4 saem. Quando eles estão na rua de saída, a polícia de Pilatos vai lá e para eles, mas não prende. Fala que Pilatos queria conversar com eles e leva eles até a casa de Pilatos. Pilatos entra onde eles estão e pergunta se era verdade que eles estavam pregando uma nova religião e que eles estavam curando as pessoas. E aí Zacarias responde que sim, que eles estavam passando os ensinamentos de Jesus, não estavam falando mal de nenhuma crença, estavam passando os ensinamentos de Jesus e que eles conseguiram curar algumas pessoas naqueles dias.
E aí Zacarias começa a passar os ensinamentos de Jesus para Pilatos. E ele ouve atentamente. Quando Zacarias para de falar, ele vira para Zacarias e diz assim: eu gostei tanto desses ensinamentos que, se não fossem as tradições da minha família romana, dos deuses romanos, meu cargo, eu passaria a seguir Jesus. Mas vocês não vão embora, porque eles estão por aí, eles vão pegar vocês, vão matar vocês 4. Então vocês vão dormir aqui, vão jantar, vão ficar aqui, vão dormir, amanhã cedo vocês tomam café da manhã, eu aumento a quantidade de alimento para vocês levarem e água, e vocês saem bem cedinho que ninguém vai ver. Aí eles aceitam, ficam lá, no dia seguinte eles saem, vão até Jesus. Jesus espera todos os 70 voltarem, depois começa a pedir para que cada um conte a sua história, como é que foi a sua missão. Quando chega de Zacarias e de Josué, e eles falam sobre essa passagem de Pilatos, quando eles terminam de falar, ele fala assim: Zacarias e Josué, essa foi a maior conquista nossa, porque vocês conseguiram plantar no coração e na mente de uma pessoa que tem feito muita coisa errada, né, que é muito mal vista, a sementinha do amor e a sementinha dos ensinamentos de Jesus. Aí o pessoal se dispersa, à noite eles se reúnem e Jesus fala por meias palavras. Começa a dizer assim: eu não estarei junto de vocês muito tempo no corpo físico, mas estarei sempre perto de vocês em espírito. Eu preciso cumprir os desígnios de meu Pai. E vai falando, fala de mais algumas coisas, mas tudo no mesmo sentido. Todo mundo fica chateado, todo mundo acha que ele estava se despedindo, mas ninguém tem coragem de falar nada. Saem, vão dormir, o Zacarias senta numa pedra e começa a rezar. E ele fala: Pai, não deixa ele morrer. Agora que está tudo caminhando bem, que a gente conseguiu, todos nós sairmos e ajudá-lo no seu trabalho, não permita que ele morra. E aí Jesus chega e fala: Zacarias, não peça isso, porque eu preciso cumprir os desígnios do meu Pai, porque é tudo isso que eu vou passar que vai comprovar os meus ensinamentos de amor, de caridade, de mansuetude, de não revolta, né? Todas as coisas que eu ensinei vão estar sendo comprovadas aí. Mas eu quero te fazer um pedido. Ele fala: mestre, o senhor não pede, o senhor manda, pode mandar. E ele diz mais ou menos assim: Pilatos vai cair, Pilatos vai ser preso. Ele tem muitos inimigos, senadores corruptos, rabinos, fariseus, familiares de pessoas encarnadas e desencarnadas, e familiares de famílias que foram prejudicadas ou destruídas por ele. Então eu quero que a hora que você souber que ele foi preso, você grude nele e não permita que ninguém o assassine, até a sua morte ou a morte dele. Ele fala: está assumido o compromisso. Jesus passa por toda a humilhação, por todo o sofrimento. Eu só queria lembrar que dos 11 apóstolos que estavam vivos, porque Judas já tinha se matado, só um passa todo o percurso com Jesus, tenta ajudá-lo, os soldados não deixam, e fica com ele até o final, que é João Evangelista. Maria, as amigas dela, Maria de Magdala e Maria Marcos, e mais uma outra, Nicodemos, que era rabino convertido, e José de Arimateia, que também era rabino convertido. Quando ele termina de morrer, eles é que vão limpá-lo e tal, prepará-lo para o sepultamento. Zacarias vai trabalhar com Pedro na Casa do Caminho, que era uma instituição que Pedro tinha fundado com alguns dos outros, João e mais alguns. Aí um dia ele fica sabendo que Pilatos caiu. Pilatos está preso. Aí ele fala por Pedro: essa desculpa, mas eu tenho que cumprir a promessa de Jesus. E ele vai lá e fica acompanhando. Aí ele fica sabendo que Pilatos ia ser levado de barco para Roma para o julgamento. Ele compra uma passagem de barco
de última classe, vai no barco, cura os escravos que remavam das chicotadas e de outras doenças que eles tivessem contraído, e outras pessoas do barco, vai até Roma. Chegando lá, ele desce, acompanha os soldados com Pilatos até a prisão que ele ia ficar, vê onde é a prisão, começa a procurar uma estalagem perto, acha uma bem perto, vai lá, é de um judeu. O judeu fica tão emocionado de receber um outro judeu para alugar um quarto, que começa a perguntar de Jerusalém, da Judéia e tal. Aí ele vai falando, de repente o judeu, o dono da estalagem, fala assim: e de Jesus, o que você me fala? Ele fala: bom, de Jesus, está tarde, eu preciso dormir, eu tenho que levantar cedo, amanhã à noite a gente conversa. Aí o dono da estalagem fala: mas posso convidar outras pessoas? Pode convidar quem você quiser, mas só amanhã à noite. Ele dorme, acorda de manhã, toma um café e vai até a prisão, com as suas coisas de sapateiro. Quando ele chega, tem um soldado de sentinela. Ele fala para o soldado: posso consertar o teu cinto, o teu sapato por um valorzinho bem baratinho? Ele fala: pode, mas eu preciso pedir ordem para o meu chefe, para o meu comandante. Ele fala: então vai lá pedir ordem. Ele vai, era Lucínio. Ele chega para Lucínio e fala, e o Lucínio fala: isso daí está meio esquisito, traz esse cara aqui que eu quero fazer um teste. Aí Lucínio pega uma bota velha, dá para ele e fala: se você consertar minha bota, você pode consertar todo mundo. E ele fica olhando. Mas aí chega alguém para pedir uma ordem, chega outro, e ele sai e volta e distrai do serviço. Quando ele volta, uma certa hora está a bota lá como se fosse nova. E ele fala para o Zacarias: você me enganou, você pegou uma bota nova, pôs aqui, pôs a minha velha. E ele fala: não, senhor, não tem nada aqui dentro. Aí ele fica encantado, começa a conversar e pergunta de Jesus. E aí o Zacarias fala sobre Jesus hoje à noite, aqui na estalagem, bem perto do senhor. Pode ir lá que o senhor é meu convidado. E vai e começa o trabalho o dia inteiro de sapateiro, cuidando das botas e dos cintos. No outro dia, ele chega, à noite tem reunião, o Lucínio vai, se encanta com os ensinamentos. No outro dia ele chega e vai até o Lucínio e fala para o Lucínio: eu queria que o senhor me autorizasse a ir ver Pilatos na cela dele. Aí o comandante fala assim, o Lucínio fala assim: mas Zacarias, nem a família desse danado vem aqui que veio visitá-la. O que você quer lá ver essa praga? Fala: senhor, o senhor me autoriza? Então tá, você quer ir, vai lá. Aí ele chega, vê que Pilatos está numa cela imunda, que dormia no chão, comia no chão, que tinha ratos. Então ele fala para o Pilatos: senhor, se eu pedir autorização do comandante, o senhor me permite fazer uma faxina? Se ele me autorizar, o senhor me permite fazer uma faxina na sua cela, comprar uma cama, um colchão, uma mesa e uma cadeira para o senhor se alimentar? Aí o Pilatos olha para ele e fala: mas por que você quer fazer isso? Fala: porque o meu mestre mandou. E quem é seu mestre? Ele é muito tímido, não quer que fale quem é. Aí fala: bom, se o comandante autorizar, pode. À noite ele reúne, pede dinheiro, inclusive do Lucínio, compra a mesa, a cadeira, o colchão e a cama, leva, limpa a cela, coloca as coisas lá e começa a pregar para Pilatos. Pilatos não tinha só inimigo encarnado, Pilatos tinha muitos obsessores. A luz de Zacarias afasta esses obsessores e acaba protegendo um pouco ele. E os ensinamentos vai transformando Pilatos por dentro. E ele fica ali por um bom tempo. E aí chega o processo de Públio, o Senado tem que julgar. Metade do Senado era corrupta e tinha se valido da corrupção do Pilatos. Então eles queriam que matasse Pilatos para que Pilatos não abrisse a boca e contasse tudo. A outra metade era seguidora da lei, então eles queriam que condenasse Pilatos à prisão perpétua em Viena. Não chegam a uma decisão, o processo vai para Tibério. Quando Tibério recebe o processo, ele fala assim: não, esse processo não podia vir para mim, porque eu odeio esse Pilatos, porque ele lavou a mão e deixou um inocente morrer, e não permitiu que Públio trouxesse ele até mim para me curar.
Aí ele vai até o altar dos deuses romanos, reza, ajoelhado, e pede que eles o oriente, que eles o ajudem, para que ele fosse justo, para que ele fosse correto na sua decisão. Vai dormir. Quando o corpo já estava dormindo, o espírito sai, ele se vê sair do corpo e vai até um ambiente mais acima. Ele está lá, de repente entra uma luz poderosíssima, fortíssima, ele põe as mãos, ele enfia as pernas, a cabeça no meio das pernas para não sentir aquele impacto daquela luz, até que ele fala assim: luz, quem é você? E a luz responde: eu sou Jesus, aquele que você queria que viesse te curar. Mas não odeie Pilatos, ele não é culpado. Eu tinha que cumprir os desígnios do meu pai, e então eu não conseguiria vir para te ajudar. Então, seja justo, seja o Tibério que você sempre foi, cumpra a lei, faça tudo corretamente. E aí ele volta para o corpo, no dia seguinte ele se lembra e julga e condena ele à prisão perpétua. Tem que formar um pelotão para levar o preso até Viena. Lucínio abre mão do salário de comandante da prisão para ser comandante do pelotão, que era menos. Escolhe 4 soldados de confiança e combina com Zacarias que Zacarias ia junto. Aí ele começa a receber enviados dos senadores e de Flúvia para tentar corrompê-lo. Nós precisamos que você mate o Pilatos. Se você matar o Pilatos, eu te dou esse monte de ouro, dou um monte de dinheiro, de propriedade. E ele, para não criar mais contenda, ele fala: não, pode ficar tranquilo que eu mato. Então eu já vou te dar esse dinheiro aqui, já vou te dar esse ouro. Não dá nada agora não, espero eu voltar com a missão cumprida e você me pague. Agora eu não quero nada, porque ele não ia fazer. Flúvio percebe isso e aí vai atrás dos soldados, descobre um soldado jovem, bonito, joga o charme para cima, porque ela era muito bonita até então, joga o charme para cima dele, envolve ele, começa a sair com ele, dá noites de prazeres enormes, até que na véspera da saída do pelotão, ela começa a chorar e fala que se Pilatos não fosse morto, ela e a irmã seriam mortas por alguém amando dele. E ela fala: eu preciso que alguém mate ele. O bobão do soldado, sábio, apaixonado: ah, meu amor, você quer que mate? Deixa comigo, eu mato. Você vai ser meu imperador, você vai ser isso, eu vou te dar isso, aquilo outro. Corre lá, pega um vidrinho de veneno, traz e fala para ele: esse vidrinho de veneno aqui você vai jogar na água que ele vai tomar. Bebeu, não morre na hora, vai morrer no dia seguinte, para não desconfiarem de você. Certo? Beleza. Só que a hora que entra no barco, o Lucínio comunica a todo mundo que só Zacarias daria comida e água para Pilatos, na viagem toda e lá na cadeia também. Então ele não consegue chegar perto de Zacarias. Quando chega lá, depois de meses de viagem, chega lá, ele se instala na prisão, o Lucínio consegue que o Zacarias fique, desde que faça serviço de sapateiro também para os soldados daquela prisão, e só ele levaria água e comida. Passam-se meses, depois de alguns meses, o soldado desiste, né? Como não tinha zap e rede social naquela época, ele fala assim: eu vou lá, falo para ela que matei, ela vai acreditar, me dá tudo que eu quero, depois pode descobrir que eu não fiz. Então ele pede dispensa. O Lucínio vai até o comandante e pede para ele dispensar. Aí o comandante fala para ele decidir no dia seguinte ou no outro dia. E aí, no dia que ele tinha tomado a decisão, o Zacarias estava com muito serviço e pediu para Lucínio levar água e comida. Aí Lucínio é chamado pelo comandante e ele inocentemente chama o sábio para levar água e comida. O sábio fala assim: não, pode deixar, comandante, pode ir lá. Ele vai, ele fala: agora, vai lá, pega a comida, pega a água, joga o veneno e vai. Quando ele está na porta da cela, o Zacarias, sabendo que um soldado ia levar água, vem correndo, tira a comida da mão dele, tira a água e toma toda a água. E olha para o sábio e diz assim: quem com ferro fere, com ferro será ferido. O sábio não entende, mas sabe que o cara vai morrer,
foge, vai lá, arruma a mala, no dia seguinte ele pega o navio e vai embora. Chega em Roma, fala para a Flúvia que tinha morto, matado, ela dá aquela festança até altas horas da madrugada, ele fica muito cansado, está deitado na cama e fala assim, amor, me traz um pouquinho d'água. Ela fala, pois não. Pega o veneno para o bebê morreu, joga na água, leva lá, ele toma e primeiro gole ele já sai do corpo. Quando ele sai, ele descobre o que o Zacarias falou, porque ele morreu da mesma forma que ele matou Zacarias. Mas Zacarias morreu. Pilatos, antes de morrer, ele pergunta de novo quem é o chefe, e aí Zacarias conta que era Jesus. Ele fala, mas não pode, eu deixei ele morrer. Ele fala, não, ele me pediu que cuidasse de você. E aí Zacarias, não estando do lado de Pilatos, os obsessores começam a cercá-lo e vão perturbando e induzem ele a cometer o suicídio. E aí induz um guarda a enfiar uma espada, ele pega a espada, enfia na barriga e morre. Chega a puxar a espada para cortar mais e desencarna. Quando ele sai, além dos obsessores, espíritos de família que ele prejudicou, as pessoas que ele corrompeu, que ele fez maldade, está o comandante dele, que tinha ódio dele, porque o comandante gostava da Flúvia, e a Flúvia gostava do Pilatos, então ele tinha birra do chefe. Então o comandante cata ele e leva para a profundeza de uma caverna, embaixo de uma montanha bem funda e bem escura, e deixa ele lá e fica torturando. A Flúvia acaba morrendo também, morta pela própria filha, com veneno, que ela tinha ensinado para a filha fazer essas coisas. E ela sai muito pior do que o Pilatos. E ela vai também para essa caverna, fica em cela separada, mas de vez em quando ele reúne os dois para curtir o sofrimento dos dois. E ele fica lá. O Zacarias, lá no plano espiritual, resolve falar com Jesus. Quando ele chega lá, Jesus fala para ele, Zacarias, eu queria mesmo falar com você. Eu queria te agradecer porque você cumpriu a sua missão e você protegeu, ele não deixou ninguém assassinar ele até a sua morte. Falou, mas mestre, ele se matou. Não, ele se matou, mas ele não foi assassinado. Você protegeu até morrer. Depois que você morreu, você não podia fazer mais nada. Então, você cumpriu a sua missão. Não, mestre, o senhor me ensinou que todos merecem sempre novas chances. Que Deus falou que nenhuma ovelha se perca. E que o senhor vai buscar todos nós, todas as vezes que a gente estiver perdido e estiver na escuridão. Então eu quero ir até lá, na profundeza da escuridão, e tirar e salvar Pilatos. Mas não precisa, Zacarias, você cumpriu a sua missão. Ele falou, mestre, o senhor me ensinou e eu quero. Então tá bom, se você quer, vai. Certo? Então no livro acaba só com a conversa de Pilatos, de Jesus e de Zacarias. Zacarias absorveu muito dos ensinamentos que ele teve durante todo o tempo perto de Jesus, melhorou espiritualmente, tinha uma luz maravilhosa, a descrição fala isso, e praticava o maior instrumento que a gente tem de se melhorar e de conseguir as coisas, que é o amor verdadeiro, o amor independente de rótulo, de religião, de cor, de raça, de parentesco. É você amar a pessoa porque é teu irmão, filho de Deus. Todos nós aqui somos irmãos, então todos vocês são meus irmãos. É aprender a amar dessa forma. Não, eu só quero meu parente, eu só quero meu neto, meu filho, sabe? Então que a gente absorva esses ensinamentos. No segundo livro, começa, eu estou tentando preparar a palestra, mas a espiritualidade que preparou, eu só falo, e o segundo eles deixaram para mim, eu estou tendo dificuldade. Começa contando a morte dos primeiros mártires, que morre Lucínio, morre Cleófas, morre Lívia, morre uma série desses, Simão e outros acabam morrendo então lá, e na arena, na boca dos leões, e o Zacarias vai com uma turma buscar esse pessoal para levar, e além deles levam alguns espíritos que se arrependem, pedem perdão e vão ser atendidos também. É lindo a descrição até o final,
eles vão se encontrar com Cristo, mesmo os inferiores, não só os superiores. É maravilhoso. Eu chorei metade do livro. Depois ele vai fazer o salvamento de Pilatos. Só que ele leva Lívia, Simeão, Cleófas, leva Lucínio e mais uns dois. O Sávio, que já estava se redimindo, e mais outro. E aí ele acaba conseguindo o seu intento, mas eu não vou contar detalhes. E depois a história muda. Aparece um monte de gente que eu não sabia. Eu falei, gente, o que o autor fez aqui? Enfiou uma outra história dentro do livro. E eu passei o resto da metade do livro bravo, porque eu não entendia aquela história depois daquela outra anterior. No final, ele mostra que aqueles personagens que eu não entendi quem eram aqueles da etapa anterior reencarnados. E o terceiro é a continuidade desses reencarnes. Mas os três são maravilhosos, vale a pena ler. Viu? Que Jesus nos ilumine, que eles deem a vocês muita paciência, porque me deixaram marcar 4 palestras aqui no ano que vem. Então 2 no domingo e 2 na segunda. Vocês vão ter que me aguentar, vocês vão ter que me aturar. Que Jesus abençoe a todos.